Olá para você que nos acompanha, muito obrigado, seja bem-vindo. Esse é o Papo Livre que está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF, que você acompanha também pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação acontece ali em tempo real. Está comigo aqui a Elisete Matsunaga, assistente social, e a professora Cristina Toledo, ambas conselheiras do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. E nós vamos falar sobre a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, que acontece no próxima quinta-feira, dia 27. Obrigado pela participação. E Elisete, começa contando para nós o que é essa conferência, o que ela significa. A conferência é um momento em que o município, através do Conselho e da Administração Pública, vai trabalhar as questões relativas à mulher, de modo a fazer o fortalecimento da mulher na sociedade brasileira, nesse caso em Indaiatuba. A conferência vai tratar de temas ligados a elas e, para isso, a gente traz uma pessoa de fora para conversar conosco e, nos grupos de trabalho, a gente dimensiona esses eixos que foram propostos para daí levar para a contribuição do evento do nível estadual e também do federal. Essa conferência, ela acontece onde? Ela vai ter lugar lá no Centro de Convenções, Aidil Pinese Bonachella, e só repetir no horário da 1 às 5 da tarde no dia 27. Tá, e qual é a programação? Quem que vem fazer a conferência? Você falou que vinha alguém aqui, quem são as pessoas? A palestra, como a gente chama, a exposição principal, é feita pela doutora Maria Aparecida Palota. É uma senhora que veio gentilmente aqui, convidada pelo Conselho, e ela vem com uma carga assim, de vida bastante interessante, que são 20 anos como advogada, militante nos direitos das mulheres no nível da cidade dela, que é Valinhos, no Estado, também na União, quando se faz necessário. Cristina, esse conselho, Indaiatuba já teve e ele retomou a partir de 2012, ele voltou, né, a existir. Inclusive, eu sou mais nova de conselho, faz uns 2 anos, né, mas aí que ele está bem ativo mesmo. Nós estamos com vários eventos aí desde ano passado, já fazendo o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, estamos fazendo também o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, e assim, eventos realizados com muito sucesso, viu, Jair? Muito sucesso mesmo. Legal. Bom, aí segue, essas conferências, elas seguem um cronograma, tem a municipal, depois a próxima conferência é a estadual e distrital, é isso? A distrital é quando é feita em Brasília, por ser o distrito, ela é específica dali. A estadual deve acontecer até novembro deste ano e a nacional está prevista para março do ano que vem. E aí, bom, reúne todo mundo. O que se discute, na verdade, hoje, quando vocês fazem uma conferência dessa em nível nacional? O que é o foco? Essa questão da inclusão da mulher na sociedade, mas a mulher eu acho que está mais do que inserida na sociedade. O que rola nessa discussão? O que nós pretendemos aqui no município, que chega até Brasília, são propostas de inclusão social, o empoderamento da mulher enquanto pessoa, sua condição feminina com diferenças e busca de igualdade, né? No geral, a gente tem que a mulher aqui é menos remunerada na mesma função, a gente tem um sexismo em alguns setores da sociedade. Enfim, a gente no município vai tratar isso com a realidade de Indaiatuba, mas no nível federal, a proposta é a criação de um sistema único de política para a mulher, a semelhança do que é o SUS e o SUAS, que é da assistência social. Então, um sistema de proteção aos direitos da mulher. E um recorte que sempre ganha destaque é a violência contra a mulher, a ênfase da Lei Maria da Penha, agora em março, recentemente, a Lei do Feminicídio. Então, a gente tenta conscientizar, sensibilizar, dizer para as pessoas que essas coisas estão aí e que todas podem se manifestar. Aliás, não é para mulheres só, eu escutei essa pergunta também,
aberta à aberta a todo população, mundo. isso. Inclusive, uma pessoa muito próxima falou, mas eu posso entrar? Eu falei, é bem a questão, eis que a porta estando aberta, qualquer pessoa tem acesso. A gente do Conselho faz uma mobilização específica para levar segmentos importantes para lá, né? Mas assim, está aberta a todos que se sentirem convidados e estão, é o motivo da gente estar aqui hoje. Uma informação que eu tenho, que acho que vem a calhar, é que a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e obviamente a Academia Militar das Agulhas Negras, eles estão fazendo uma reforma nos prédios para, a partir de 2017, receberem as primeiras cadetes mulher, porque hoje existe nas Forças Armadas, principalmente no Exército, a figura da mulher, mas ela é suboficial, ela não é oficial. E a partir de 2020, então, nós teremos as primeiras oficiais mulheres no Exército Brasileiro. Quer dizer, isso é uma informação bem interessante, porque é uma mudança de paradigma fantástico. 20 anos atrás, qualquer pessoa que falasse, e já existia mulheres das Forças Armadas Americanas, em outros lugares do mundo, no Brasil falava isso, o pessoal arrepiava, ficava doido. E hoje é uma realidade. As mulheres na Academia da Força Aérea, se eu não estou equivocado, foi em 2000, por exemplo, mais ou menos 2000, 98, foi quando abriram as portas para as primeiras mulheres oficiais, mas elas iam atuar na área de intendência, não pilotar aviões. Administração, né? Hoje, elas já são pilotos de avião. Já tem mulheres oficiais pilotos de caça e tudo mais. Então, essas barreiras foram caindo nos lugares onde, essencialmente, o conceito era masculino, quer dizer, até por tradição, por história, nos exércitos, quem lutava eram os homens. Então, é uma coisa que, em pleno século XXI, a gente ainda sentia alguma resistência, mas hoje essas barreiras estão caindo aos poucos. Eu acho até que demorou. Sim, na história assim, de outros países, a gente está caminhando, né? De pequenos passos, mas a grandes eventos como esse que você está dizendo. Olha, para ter uma ideia, o Brasil caiu 9 posições no Fórum Econômico Mundial. O Brasil ficou com a 71ª posição em 2014. E caiu 9 posições em relação a 2013, mas ficou em 62º, né? Não, quando ficou em 62º, caiu 9 posições nessa questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E a Islândia é o país que reconhece que não tem diferenciação entre homem e mulher, quer dizer, no ranking que eles estabeleceram, né? Na Islândia é o país que está no topo dessa lista, onde não existe essa distinção de gênero. Falando em gênero, como é que fica agora essa questão, essa discussão que se levantou, por exemplo, agora no Congresso, da questão do gênero? Como é que fica a questão o sujeito não é homem, não é mulher, é o quê? E aí? Vamos ter que criar uma comissão dos direitos do... Então, é uma discussão bastante ampla. A gente tradicionalmente, até pela idade, tem o masculino e o feminino, né? Sim. Mas de alguns anos para cá, tem surgido pessoas com uma direção emocional, psicológica e até promovem transformações físicas para alterar seu gênero, sua forma de ser, sua forma de existir na sociedade. Não me atrevo aqui a dizer em nome do Conselho que a gente está pronto para conversar, mas o que a gente tem falado é que para a criança em idade tenra é um pouco temerário você dizer, você vai decidir daqui 6, 7 anos, não sei, se você é homem ou mulher. Eu li pela internet esses dias que há uma pessoa assexuada. Eu me pego perguntando assim, o que você diz para a criança quando você vai explicar isso? Mas eu preciso lembrar também que essa matriz não foi incluída no Plano Nacional de Educação, até onde eu tenho notícia. Uhum. Então, por enquanto, a gente está trabalhando da forma como vem vindo, e em países de outro desenvolvimento, as crianças já estão devagar se habituando a ter um banheiro comum para todos,
Coisas assim são mudanças físicas, mas elas vão refletir também no psicológico e no emocional delas. Mas, repito, é uma discussão para ser bem feita. É uma discussão, não é simples. Eu tenho a impressão que tem algumas figuras públicas aí, populescas, na minha opinião, como aquele deputado Jean Willis lá, que na minha opinião bate fora do bumbo, motor mexido total, que quer impor uma situação à força. Eu acho que essa é uma questão que merece realmente uma discussão ampla, profunda, abrangente, com todos os segmentos, principalmente os profissionais da área. Os pais, né? Os pais. Não, os mas, educadores. Por exemplo, os educadores, quando eu digo profissionais da área, eu estou me referindo aos educadores, aos psicólogos. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Sim. Nós temos que lembrar que isso até hoje foi tabu. Pode Exatamente. Falar, vai ser uma discussão para longos anos, aí eu acredito nisso, Jair, porque não é uma coisa que do dia para a noite, né? Como estou tentando impor aí. Agora, a gente tenta sempre manter a mente aberta e estar conversando sempre, né? Então, eu, como sou a mãe de casa, meu marido junto, a gente vai dar a direção lá para o filho, para o neto, e meio que cada um cuide de sua família. Mas quando a conversa for assim maior, precisa chamar a sociedade e ver melhor. Como você falou, há lobbies aí que precisam vir para bem da gente, né? Então, é uma questão de conversar. É uma questão de conversar. E essa questão da mulher na política, como é que vocês avaliam? Porque me parece, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu convivi muito tempo nesse meio, gente para formar faixa, aliás, chapa, com mulher num perereco, era uma dificuldade, e às vezes tinha que falar, sai pelo menos para sair, porque tinha que dar um retorno para a legislação, tem que ter um percentual, então tem que ter um nome ali, nem que, olha, não tenha voto, o importante é que você está para cumprir o que determina a legislação. Existe uma apatia que a gente observa, não é todo lugar que a mulher está com essa disposição. Como é que vocês avaliam esse processo? Olha, nós tivemos capacitação com a doutora Maria Aparecida uns dias atrás e ela trouxe informações para a gente. O Conselho também tem discutido e conversado. O que nós avaliamos e ficamos sabendo é que há uma lei que estipula que 30% da bancada vão pegar de vereadores, né? 30% dos candidatos sejam mulheres. O que nos foi dito, a gente estudou, é que a mulher, quando adquiriu o direito de voto, anos lá atrás, meio que ficou gravado assim, você tem o direito de votar, ioba, né? Mas se esqueceu um pouco de dizer que você pode votar, mas você pode ser votada também. Então, eu vou ser um pouco sexista talvez, mas eu vou dizer que a sociedade então é machista e assim está ficando. Então, em época de eleição, os partidos correm para preencher essa faixa, né, de 30%. Todos os partidos têm a sigla e mulher atrás, que seria uma extensão do partido. Na prática, o que a gente observa é que essas extensões não funcionam, pelo menos como deveriam. Então, esses votos alavancados por mulheres normalmente vão beneficiar uma outra pessoa. Não necessariamente um homem, mas uma outra pessoa e não ela própria. O que, na verdade, eu acho que tem que ser discutido aí também é uma reformulação, uma reforma partidária, político-partidária. Essa é uma das propostas. Porque, na verdade, não adianta nada. Do jeito que está aí hoje, o que existe são condomínios eleitorais. Então, o sujeito sabe quem puxa voto, então eu sei que eu tenho votação, mas não sei se eu consigo chegar lá. Aí eu dobro o tiririca, trago o tiririca para cá. Então, eu tenho certeza que eu vou ser eleito, porque o tiririca vai arrastar X milhões de votos. Aí, com isso, ele leva mais meia dúzia de inexpressivos candidatos, relativamente inexpressivos. Todos os níveis. Isso eu estou dando um exemplo mais claro que ficou evidente, que o tiririca mesmo, preparo para ser um parlamentar, ele nunca teve, ele é um palhaço, que continua palhaço, mas tem uma votação expressiva, até por conta disso. 1,5 milhão de votos, né? E com 1,5 milhão de votos, a atual legislação permite que você crie os condomínios eleitorais, onde você tem uma sigla, tem um puxador de voto e você coloca as pessoas que vão mais ou menos... esse partido faz 4 ou 5, tendo o tiririca na frente. Bom, o importante é eu estar entre esses 4 ou 5, entendeu? O resto que se dane. E todo mundo é mula. Carrega voto para eleger meia dúzia que não é
Não é a nossa escolha, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que tem que ser discutida. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, continuo falando com a Elisete Matsunaga e com a Cristina Toledo sobre a segunda Conferência Municipal de Políticas para a Mulher e outros assuntos que são inerentes a essa pauta. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o papo é super livre agora, com a Elisete Matsunaga, que é assistente social, e a professora Cristina Toledo, e que são conselheiras, né, do Conselho Municipal de Defesa da Mulher. E nós estamos falando aqui, vai acontecer no próximo dia 27, quinta-feira, a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. É aberto para homens também, né, principalmente. São convidados. São convidados de honra. Isso. Né? E nós falávamos aqui sobre as dificuldades. No mercado de trabalho, como é que vocês acreditam que podem agir para que essa... Porque, por um lado, vamos também mudar um pouquinho esse cenário. Nós temos o chão de fábrica, onde o salário é menor, o salário do trabalhador do sexo feminino do que o homem. Mas nós também temos mulheres que são CEO de grandes corporações. Sim. Então nós temos aí uma diferença. Como é que vocês avaliam daí essa questão? Então, a igualdade entre os gêneros, ela vai tratar também da inclusão, né, social e no mercado de trabalho. As mulheres, tanto quanto homens, têm capacidade para várias funções e de vários tipos de staff, aquela função mais reservada, mais inferior, mas o que as estatísticas trazem é que homens e mulheres na mesma função recebem salários diferentes. Né? Uhum. Então, vou dizer, aquela que abdica da carreira de mãe, ou numa outra situação, ela vai escolher ser o CEO de uma empresa, ela vai fazer aquela carreira, ela tem que fazer opções. Então, nessa hora, entra também a questão das jornadas de trabalho. A mulher chega a ter 2 ou 3, eu repito, de que o homem também tem, muitas vezes, sim, essa condição, então eu também não estou fazendo diferença. Mas a estatística traz de que há remuneração diferente. E não vamos esquecer que a gente é um país que é um continente. Então eu posso falar de Indaiatuba, que é uma cidade privilegiada, uma administração que zela por muitas coisas, que se sai muito bem e que a gente do Conselho está trabalhando para que isso cada vez se dilua mais, que a mulher tenha acesso à alfabetização, à profissionalização, e uma das coisas que eu sei que Indaiatuba sofre é de falta de mão de obra qualificada. E a gente tem instâncias aí trabalhando e formando pessoas, mas o mercado de trabalho meio que a cada 2 anos, que é um perfil diferente de trabalhador. Então, por mais que você se atualize, às vezes não dá conta mesmo. Então, não vejo como tão difícil, mas a questão é como fazer essas mulheres, principalmente as de condição de chefe de família, que elas possam ter as outras carreiras, as outras coisas e cumprir todas, né? Então... Eu tenho 2 dados interessantes aqui. Sim. Que me surpreenderam, na verdade. Ontem, essa semana aqui, nós entrevistamos o Nuno Narese, que é dono de uma concessionária de motos Honda. Sim. E numa conversa assim, eu contei para ele que eu tenho um blog, que eu falo sobre marketing e marketing digital, e eu fiz, para saber mais ou menos quem é o público que me segue, eu fiz um trabalho e assim, abri o leque de 18 a 65 anos. A idade adulta. Na minha opinião, no meu conceito, eu estava falando para um público maduro de 35 a 50 anos, tá certo? Masculino, predominantemente masculino. Eu acreditei pela forma com que eu trabalho. E quando veio o retorno, o feedback lá nos gráficos do Facebook, onde eu fiz o anúncio, aquela coisa toda, eu tomei um susto danado. O meu público, ele é predominantemente feminino, de 18 a 24 anos. Eu falei, uau! Quer dizer,
é um assunto que, na minha opinião, interessaria muito mais ao homem que está executando um trabalho de gestão, de gerência de empresas ou da própria carreira, né? Mas não, são jovens de 18 a 24 anos e predominantemente mulher. Claro que tem os outros públicos, mas essa faixa para a qual eu imaginei que eu estava falando, ela é pequenininha. Aí ele me diz o seguinte, nas pesquisas dele e também, vamos dizer assim, nos registros dele, a procura por motocicletas é predominantemente feminina. São mulheres que procuram mais a moto do que o homem. E a gente está sempre vendo o homem fazer. Então tem um quê de diferente nessa história. O modelo sendo alterado, né? Você chamou de paradigma. Talvez a gente esteja tendo essa realidade modificada. A faixa de idade que você identificou, ela é aquela que está em busca do primeiro emprego, está buscando ser autônomo dos pais. Eu estou fazendo um cenário muito bacana. E um jeito de começar antes de ter o carro, por exemplo, é ter a moto. Agora, isso também mostra aquele jovem, no caso as mulheres, né, como o seu blog, estando a falar de assuntos assim que se imaginou que fossem dos homens. Hoje elas, então, estão prestando atenção para isso. É essa mudança que vem vindo que a gente está tentando contemplar. Então, nada como uma pesquisa de um blog para mostrar o que é uma amostra, né, daquela realidade que você está pensando. Até porque é quando a gente faz uma adequação de linguagem, né? Eu estava falando para um tipo de pessoa, imaginando que aquela pessoa estava consumindo o meu produto, a minha informação, de uma forma mais formal, de uma forma mais, vamos dizer assim, quase que acadêmica e tudo mais, quando na verdade o jovem eu posso ter uma linguagem muito mais aberta, mais flexível, mais à vontade, passando a mesma informação. Então até fica mais fácil, na verdade, você trabalhar com o jovem do que trabalhar com uma pessoa mais madura. É o que está aberto para falar, para conversar, para aprender, né? É muito interessante essa questão. E você me lembrou também que o índice de morte por violência entre jovens de 18 a 25 anos, as mortes predominantemente são de meninos, de moços. De moços. Então, é um índice constatado, é aqui do Estado. Então, se a gente pensar na proporção número de mulheres e número de homens, de repente o seu público também, não sei, estou viajando aqui um pouquinho. Mas há também, porque na verdade é difícil você vir aí, olhar, observar, porque hoje o que encanta, é uma discussão que vai longe, mas o que encanta essa molecada que não consegue ver perspectiva de vida? É a vida do crime. Quem é o herói dele, né? É meio que uma dicotomia, mas qual é o herói desse jovem que ele vê que o pai rala, não ganha o suficiente para comer, ele é invadido pela mídia do consumo, pelas campanhas de consumo, então ele fica num mundo onde pai e mãe trabalham que nem desesperado para botar comida em casa, e ele fala, pô, eles trabalham tanto, ralam tanto, e eu não tenho o que eu quero, não tenho o meu tênis de marca, não tenho a minha roupa de grife, que mundo eu tô, né? E aí, se ele não tem um bom preparo, ele acaba fazendo opções erradas. Tomar força isso para ele. E aí, a criminalidade, a bandidagem está aí facilitando demais. Enquanto se restringe, na minha opinião, a questão do trabalho, a exploração do trabalho infantil. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, nunca fui explorado e estou aqui. É outra conversa grande, né? Então eu acho que deveriam haver políticas públicas para isso, mas que funcionassem efetivamente e não ir fazer, de vez em quando, uma cosquinha ali numa área de risco, numa favela e tal, contar uma historinha e sair fora. Como se para limpar a consciência. E aí o que acontece? Esse cara é cooptado pelo crime, e aí ele está sujeito a morrer. E é difícil a gente ver mulher nessa condição. Eu acredito que a mulher... Isso que eu vi chefiam. É verdade. Mas é em menor número. Sim, com certeza. Bem menor número, porque a mulher ainda tem talvez aquela coisa de ou casar, ou realmente superar essa coisa do quadradinho aí, do casar, ter filho, ter família, de superar isso e falar, não, eu vou ser uma profissional de tal área, eu vou ter a minha independência financeira e aí trabalhar para isso. Então eu vejo um movimento nesse sentido aí.
Então, como você vê, são temas que não são fáceis para se levar para uma conferência. Não. Né? Então, principalmente uma tarde, ela não é suficiente. Mas a gente vem fazendo conversas e vem movimentando a rede, né, de políticas públicas do município para poder ter esses elementos e poder responder. Essa conferência não vai descer a tantos detalhes, mas ela fala do geral e é uma chance da população convidada, evidentemente, se manifestar. Então, a gente tem muito interesse, o Conselho, de que a população esteja lá. Eu acho que, na verdade, são mecanismos, claro que tudo isso que a gente conversou aqui são ideias, são coisas que passam pela cabeça de todo mundo, sim, mas é importante saber que tem um caminho e que esse caminho está engatinhando, mas tem. O caminho é esse aqui. E a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Mulher acontece no próximo dia 27, da 1 às 5 da tarde, lá no Centro de Convenções Adil Borachella. Né? E depois, em outubro, nós deveremos ter as conferências estaduais e a nacional acontece em março do ano que vem, certo? Quem quiser mais informações? Pode conversar na Casa dos Conselhos. Acho que o telefone é mais simples, não é? Sim, diga lá. 3835-2843. 3835-2843. Pode falar com o Sueli, e é onde o Conselho está sediado, onde ele funciona. Nós somos de várias áreas e segmentos, né? E ali, com a garantia da administração pública, o Conselho está acolhido. A gente quer, inclusive, fazer esse agradecimento à administração que dá esse suporte e também a vocês aqui pela divulgação. Nossa presidente está adoentada e não pôde comparecer, senão estaria aqui. Maria Aparecida também. Maria Aparecida, tá certo. É um prazer recebê-las, um assunto que interessa a todo mundo. Voltem sempre, as portas aqui da nossa TV estão escancaradas, porque a nossa missão é justamente aproximar a comunidade das políticas públicas, das decisões que acabam sendo tomadas em nome dela. E a gente precisa de parceiros como vocês. Bacana. Obrigado mais uma vez. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Não esqueça, meu blog www.jairitaliani.blog.br. Eu falo sobre marketing digital. E temos também a nossa TV no www.tvindaiá.com.br. Como eu disse no começo do programa, a nossa programação acontece em tempo real ali. Você tem uma telinha, clica ali e a programação toda você assiste. Se você perdeu um programa, quer assistir de novo, estamos também no nosso canal no YouTube. Você acessa lá, TV Indaiá, e procura o seu programa para assistir novamente. Fiquem com Deus, muita paz e até o próximo programa.